Eu recebi uma pergunta agorinha, perguntando assim, ó, por que a gente fica tão cansado? Ué, gente, imagina você se preparar para lutar ou para correr, todo o seu sangue vai para os seus músculos, fica tudo assim tenso, rígido, um monte de adrenalina rolando, aí não acontece nada. Aí, a hora que passa, imagina a fadiga muscular que você tá. Cansa ter pânico, crise de ansiedade cansa, a pessoa fica cansada fisicamente, fica exausta, como se ela tivesse ido pra academia. Quem aqui já teve crise de ansiedade sabe, né? A ansiedade faz a pressão arterial aumentar? Com certeza, faz o coração bater mais rápido e você fica, com taquicardia, taquipneia, sua pressão aumenta, sua frequência cardíaca aumenta. Por quê? Porque o seu corpo ele é preparado para você correr. Então você realmente é preparado para você ou lutar contra um leão que está lá na selva ou sair correndo desse leão. Então, para você ter mais energia, para você desempenhar melhor, você vai ter que aumentar suas funções físicas. Então, você vai ter que respirar mais, você vai ter que bater mais seu coração para você conseguir sair correndo, senão você vai ser capturada pelo leão. Vai ser atacada pelo leão. Então isso, gente, é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem. Só que ele faz isso na hora que não precisa, na hora errada, no pânico. São gatilhos falsos, alarmes falsos o tempo todo. Só que a sua amígdala, seu subconsciente, não sabe que não está na hora de correr, não está na hora de lutar. Ele simplesmente sente algum perigo e faz com que toda essa cascata de eventos aconteça e você tenha uma crise de pânico. Eu quero fazer uma pergunta para você que está chegando aqui hoje. Para você que está chegando agora nessa live. Você sabe a diferença entre pânico e ansiedade? Você sabe a diferença entre transtorno de pânico e transtorno de ansiedade? Gente, vou falar agora sobre a diferença entre ansiedade e pânico. Imagina que você está numa estrada, você está assim, numa rua deserta, escura. Aí, a ansiedade é o seguinte, é você com medo, é você com aquela apreensão, naquela expectativa de que alguma coisa ruim pode acontecer naquele momento. Você tá passando por aquele lugar que tá inspirando o perigo e você tá acreditando e já sofrendo antecipadamente que alguma coisa ruim vai acontecer. Você ainda não sabe muito bem o que é, você não tem certeza, assim, exatamente, você está imaginando um monte de coisa ruim que pode acontecer, mas assim, você está sofrendo por antecedência, porque naquele momento, no momento não está acontecendo nada. Só que você está lá naquela situação de perigo. Isso é ansiedade. O pânico é quando você encontra o ladrão na sua frente. Aí você tem um pânico. Você tá na mesma rua, tá lá no escuro, à noite, só que aí agora apareceu o ladrão. Aí você tem um pânico. Então, essa é a diferença entre transtorno de pânico e transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é uma ansiedade antecipatória. Você tem que ter uma sensação de constante preocupação com tudo. Com a sua saúde, com a saúde dos seus parentes, com a sua casa, com a situação financeira. Você tem uma preocupação exagerada, você é super preocupado. Às vezes você que tem filho fica ligando demais pro seu filho, pra sua filha, cadê, já chegou, onde você tá, tudo bem, como é que tá? Ou fica se segurando pra não ligar, porque senão sufoca as pessoas. A ansiedade é assim, é a doença da preocupação. E o pânico? O pânico é quando você tem uma descarga súbita de ansiedade, de medo, de pavor. A pessoa tem assim, um pavor, ela acha que tá morrendo. Ela acha não, ela tem certeza que tá morrendo, que tá infartando, que o coração tá batendo muito rápido, que ela vai ter um piripaque, que ela vai ter alguma coisa. Então, o pânico é uma crise abrupta. A pessoa não necessariamente tem que estar se sentindo ansiosa antes da crise de pânico, tá? Às vezes ela tá vendo televisão, às vezes ela tá lá na fila do supermercado, às vezes ela tá no banco, às vezes ela tá no carro, às vezes ela tá dormindo e pode ter uma crise de pânico. Às vezes ela está dormindo e pode ter um ataque súbito de pânico. Então você tem que ter essa sensação de medo, de morte iminente e mais pelo menos 4 sintomas de 13 físicos. Quais são esses sintomas?
taquipneia, a pessoa fica respirando muito rápido, taquicardia, coração disparado. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Tudo isso aqui, ó, a pessoa pode ter palpitação, formigamento. Por que formiga a mão, gente? Sabe por que formiga a mão, os pés, pode formigar até aqui, ó, o rosto? Porque quando você respira rápido demais, você troca muito gás carbônico, muito oxigênio. Então, seu sangue fica cheio de oxigênio. Altera o seu pH sanguíneo. Então, nessa mudança desse pH, você sente formigamento ou parestesia, que é uma sensação de que está dormente. Tá? E por isso que você tem esses formigamentos. Aí imagina só, a pessoa está em pânico, achando que está infartando, aí ela começa a ter formigamento nas mãos. Aí ela pensa o quê? Tô tendo um AVC. Aí a pessoa já desespera mais ainda, né? Além do pânico, ainda tá tendo um AVC. Imagina o desespero da pessoa. Você que tem pânico, você pode ter esses formigamentos. E saiba que não é um AVC, tá? Você não está tendo um AVC. É só porque você está respirando rápido demais, tá? Só de você saber os sintomas de uma crise de pânico, a sua crise de pânico já vai diminuir da próxima vez. Porque aí você já vai se conscientizar de que não é um ataque cardíaco, tá? O coração acelera mesmo, é um dos sintomas. Dor no estômago, vontade no banheiro, porque tem uma descarga rápida, né, de adrenalina. Vamos voltar aqui. Ó, a Esté tá arrasando, me ajudando aqui. Márcia, eu sinto dor no peito e tremedeira e nervosismo, chora por qualquer coisa. Tremedeira também é um sintoma de pânico, tá? Não tava lá naquela listinha, né? Mas também é um sintoma de pânico. Por quê? Porque vai muito sangue de uma vez para os músculos ficam tensos. E nessa do músculo ficar tenso, ele pode ficar tremendo, tá? Então, gente, tudo que for sintoma de pânico tem uma explicação fisiológica. Não é nada da sua cabeça, tá? Não é você que está inventando os sintomas, não é você que não dá conta de parar de ter os sintomas. Os sintomas, eles existem e tem explicação para eles. Você não está inventando, você não inventa seus sintomas, tá? Ó, porque nós ficamos cansados e com dor nas pernas. Eu falei agorinha no começo da live. O que acontece, Rayane? Quando você tem um ataque de pânico, todo o seu sangue ele é desviado para os seus músculos. Por quê? Para você sair correndo, para você se livrar do perigo. Então, o seu corpo, ele te prepara. Na verdade, seu corpo, coitado, ele tá achando que tá te ajudando. Ele tá achando que ele tá fazendo um bom serviço. Porque quando dispara o sistema de alerta, de correr ou lutar, você precisa ficar pronto para lutar ou para correr. Aí todos os seus músculos enchem de sangue. Nessa tensão muscular, depois que passa a adrenalina, você fica cansado, você fica com cansaço, tá? Sua musculatura fica exausta. Por quê? Porque estava cheia, estava engurgitada de tanto sangue para você, ó, sair correndo. Só que na verdade você não vai sair correndo, porque não está acontecendo nenhum perigo real. É só um perigo imaginário, entendeu? Tô tomando sertralina. Sertralina é bom para transtorno de pânico e para ansiedade. É isso aí, pode continuar tomando. Jéssica, Leandro, Prisma, Amanda, tô tendo muita insônia. Insônia é sintoma de ansiedade. Quando estou com crise, minha cabeça fica ruim. Fica ruim mesmo, gente. Olha só o que acontece na crise de pânico. Olha só. Quando você está tendo um ataque de pânico, a adrenalina, que é um neurotransmissor, que é liberado lá na sua suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do seu rim. A adrenalina, ela faz com que você foque toda a sua atenção na sua crise, nos seus sintomas. Então imagina, você já está tendo crise de pânico, aí você foca tudo nos seus sintomas, tudo no perigo. Aí uma dor vai ficar maior, um aperto no peito vai ficar maior, qualquer sintoma físico vai ficar maior, porque você só está conseguindo pensar naquele momento, naquilo, só nos sintomas do pânico, no perigo. Aí a sua região frontal, que é essa região aqui, ó, do seu cérebro, essa região frontal aqui, ela é a responsável pelo nosso raciocínio lógico, pelas nossas funções executivas, de planejamento e tudo mais.
ela vai ser hipoativada no pânico. Por isso que dá a sensação de cabeça ruim, cabeça pesada, porque a pessoa não consegue raciocinar direito, porque essa região do cérebro vai ficar diminuída, vai ficar fraca, tá? Porque toda a sua atenção está na crise. Então é por isso que você fica com a cabeça às vezes aérea. E aí é por isso que às vezes a pessoa fica presa no pânico, ela fica presa nos sintomas de pânico, porque ela não consegue pensar, não consegue raciocinar. Ela acha que tá morrendo, acha que tá infartando, acha que tá acontecendo um monte de coisa, e ela não para pensar e falar assim, opa, peraí, eu não estou infartando, isso aqui é uma crise de pânico, eu não estou... E é isso que todas as técnicas para controle de transtorno de pânico ensina a você resgatar o seu lobo frontal, a você resgatar aqui, essa parte da frente do seu cérebro para você voltar a sua inteligência, voltar seu raciocínio lógico, certo? Então, ansiosos e ansiosas, o que acontece é que vocês estão cheios de cortisol, cheios de adrenalina. E o que a gente faz então, doutora? A gente faz técnicas, a gente usa medicamento, a gente usa terapia, a gente usa tudo para bloquear, para neutralizar essa serotonina, essa adrenalina. Opa, serotonina não, a serotonina a gente quer. É a adrenalina que tá demais. Pergunta, o que não fazer de uma crise? Me conta. O que não fazer em uma crise? Me responde essa pergunta aí, pessoal. Não ir pro hospital. Muito bem, essa é uma das coisas a não se fazer. Não ir pro hospital. Se apavorar. Se apavorar, exatamente, mas essa daí é meio difícil no começo. Mas aprendendo as técnicas, gente, tenho certeza que vocês não vão mais parar em pronto-socorro. Quem aqui anda indo para pronto-socorro não vai precisar mais ir para pronto-socorro. Não ir para o hospital. Não medir a pressão arterial, tá? Não meçam a pressão arterial. O que aconteceu? Eu atendi uma paciente que começou a ter ataque de pânico. Aí ela começou a ter ataque de pânico e começou a medir a pressão. E começou a ir para o pronto-socorro várias vezes. Aí chegava lá, adivinha? Tava alta a pressão, porque se medir a pressão no meio de uma crise de pânico, vai estar alta, tá? Vai estar alta. Então a pessoa começou a ir várias vezes pro pronto-socorro e medindo a pressão em casa. Minha pressão tá alta, minha pressão tá alta, minha pressão tá alta. Não faça isso. O que aconteceu com ela? Ela foi, de tanto medir a pressão alta, né, nas crises, ela acabou sendo diagnosticada de forma errada para hipertensão. Então ela foi considerada uma hipertensa. Aí o que aconteceu? Aí ela foi lá no meu consultório, consultou, aí eu comecei o tratamento para ansiedade. Aí adivinha, ela parou de ter crise de ansiedade e parou de ter que ir para o pronto-socorro. Aí na segunda semana ela voltou reclamando para mim, falando assim, nossa, eu tô muito mal, esse remédio me fez muito mal, porque eu durmo o dia inteiro agora, eu tô morrendo de sono o dia todo. E o remédio que eu passei para ela não dava sono. Aí eu fui ver o que estava acontecendo e ela estava tomando um remédio para pressão. E como ela tinha acalmado, ela não estava mais tendo crise de pânico. Então a pressão dela não estava mais subindo. Aí o que aconteceu? O remédio da pressão começou a dar sono, ela começou a ter hipotensão. Crises, na verdade, mas de hipotensão, de pressão baixa. E a pressão baixa, todo mundo sabe que dá bastante sono, dá moleza, dá cansaço. E aí ela começou a ficar assim, ela ficou a semana inteira desse jeito. Por quê? Porque ela melhorou a ansiedade, aí parou de ter crise de ansiedade, parou de precisar do remédio de pressão. Aliás, ela nem precisava do remédio de pressão, né? Ele foi prescrito só porque ela ficou desesperada, vendo a pressão demais, falou que tinha aparelho em casa, falava para os médicos lá no pronto-socorro, alguém foi, né, sem poder, passou um antihipertensivo. E aí aconteceu isso com ela. Ela chegou lá super sonolenta, realmente. Eu fui entender o que estava acontecendo, era o remédio da pressão. Aí eu tirei o remédio da pressão porque ela não era hipertensa, ela simplesmente estava tendo ataque de pânico. A Carla falou que também já foi diagnosticada com hipertensão. Então, assim, às vezes a pessoa, por coincidência, é hipertensa, mas aí ela vai descobrir depois, fazendo um mapa, fora da crise de ansiedade, se ela é hipertensa ou não. E não durante a crise de ansiedade, tá? Se você ficar em casa aferindo a sua pressão, aí você vai ficar mais ansioso, mais ansiosa ainda.
Quem tem aparelhinho de pressão em casa, não fique medindo quando você estiver tendo ansiedade, tá? Que vai estar alta. Por que começa a sudorese? Como controlar? A sudorese acontece porque o seu metabolismo aumenta muito. Então você imagina muito cortisol, muita adrenalina, seu corpo sendo preparado para você lutar ou correr. Aí a sua temperatura vai aumentar, porque o metabolismo aumentou. Só que nós temos uma homeostase a ser mantida. Aí o que seu corpo, de forma equilibrada, faz? Começa a evaporar água para liberar calor, porque a sua temperatura subiu com a crise de ansiedade. É por isso que você vai suar bastante. Quanto mais forte a crise de ansiedade, às vezes mais suor a pessoa vai ter, tá? Então é por isso, porque você precisa de liberar calor, tá? Nem se eu pudesse fazer alguma coisa por mim na hora eu conseguiria, perco os movimentos. Então, o sangue vai todo para a musculatura e os músculos ficam muito tensos. Nessa da musculatura ficar muito tensa, às vezes a pessoa fica paralisada. Unha da Nath, eu fico gelada e sinto sensação de desmaio, é muito ruim. Raramente a pessoa desmaia, algumas pessoas sim, mas é mais difícil, tá? O comum é não desmaiar e ter sim a sensação de desmaio, tá? O que acontece? Por que você fica gelada? Mais uma vez, porque o seu sangue ele vai para a musculatura. Então pensa lá na sua panturrilha, nos seus bíceps, vai ficar cheio de sangue. Então o sangue da sua pele vai todo para o músculo. Não vai ter sangue, não vai ter tanto sangue na sua pele. Por isso que você vai ficar pálida e com as extremidades frias, tá? É por isso. E com a sensação de desmaio. Tremedeira, porque tem muito sangue no músculo. E ânsia de vômito. Vamos lá explicar a ânsia de vômito. O que acontece com o seu sistema gastrointestinal numa hora de crise de pânico? Você trava. O sistema digestório, ele trava. Por quê, gente? Porque não é a hora de ficar fazendo digestão, né? Porque o mais importante é fugir do leão. Então, o mais importante é você sair correndo, né, para você se salvar. Não é hora de fazer digestão, não é urgente isso. Então, o seu trato gastrointestinal vai travar. E aí, nessa que você trava o seu estômago, o seu intestino, o seu esôfago, você tem sensações ruins, dor no estômago, pode ter ânsia de vômito, tá? Você pode ter queimação. Tudo isso você pode ter no seu sistema gastrointestinal. A Lilian tá falando assim, sente muita dormência do lado direito do rosto. A dormência é um sintoma que vem do pulmão, que é da troca rápida demais da respiração. Então você respira muito rápido, muito rápido, muito rápido, você vai encher de oxigênio seu sangue e liberar muito gás carbônico. Essa alteração dos gases vai alterar o seu pH. E alterando o seu pH, você vai ter essa sensação de dormência ou de formigamento, ou os dois. Tem gente que tem dormência, tem gente que tem formigamento, mas tanto faz. E isso acontece porque tem muito oxigênio no seu sangue, tá? E por isso também você tem sensações de tontura. Vamos ver aqui, próxima pergunta. Tomo carbolítio e ainda roendo muito as unhas, mas ajudou muito na crise existencial. O que fazer? Continua seu carbolítio, por favor. Carbolítio é maravilhoso. Carbolítio é um dos melhores remédios que existe no mundo. Carbolítio é tudo de bom. Só que às vezes ele não é o suficiente para controlar as crises de ansiedade. Então você não tem que tirar o seu carbolítio, mas você talvez tenha que associar uma outra medicação junto com o carbolítio para segurar as crises de ansiedade. Gente, mais uma vez, vou recapitular, porque tem muita galera nova aqui, que chegou depois. Dia 8 de fevereiro, às 20 horas, eu vou fazer uma sessão em grupo, vai ser uma live diferente. É semana que vem, terça-feira que vem, tá? Eu vou fazer uma sessão em grupo, pra gente conversar melhor, pra gente bater um papo, vocês tirarem dúvidas sobre ansiedade. Eu vou falar um pouquinho também sobre ansiedade, viu? E vai ser semana que vem. Faz a inscrição no link da minha bio, vai ser muito legal.
todo mundo que acompanha minhas lives está convocado para participar comigo agora nessa sessão do Zoom. Vou fazer uma sessão diferente na terça-feira que vem, tá? O que vai ser? Como é que vai funcionar? Nós vamos bater um papo sobre ansiedade, pânico e adivinha? Fobia social. Eu sei que tem muita gente aí que quer saber mais sobre fobia social e não vai dar tempo de falar na live, não dá tempo de falar tudo na live. Essa live aqui já está caminhando para o final e a gente nem começou a falar de fobia social. Então eu vou deixar para falar na terça-feira que vem, às 8 horas da noite, tá? Nessa sessão da terça-feira que vem, tem que fazer a inscrição que está no link da minha bio. Você vai ganhar um e-book sobre prevenção de suicídio, tá? Se você não quiser, você encaminha para alguém que queira, tá bom? Eu fiz com muito carinho para ajudar. Então, leia. Ou então você encaminha para alguém para não desperdiçar, tá? E outra coisa, no final da sessão, eu vou disponibilizar uma oferta para um curso que se chama Desvendando a Sua Ansiedade. É um curso sobre ansiedade, causas, sintomas e tratamento. Sobre ansiedade e pânico, ok? Então, tudo isso aqui, ó, essas figuras que eu mostrei aqui na live hoje vão estar lá no curso. O que eu contei aqui sobre os sintomas, eu vou falar na terça e também está lá no curso a aula sobre sintomas de pânico, tá bom? Então vai ser muito bom na terça-feira que vem. Não deixem de se inscrever. Quem tá aqui já se inscreveu? Fala assim, ó, eu. Quem já se inscreveu na sessão em grupo que vai ser semana que vem? E eu tô muito animada, vai ser ótimo, vai ser muito bom poder ouvir vocês, né? Eu quero saber de vocês o que vocês estão tendo, o que vocês estão sentindo, quero que vocês me contem para eu poder, né, falar alguma coisa, para eu poder orientar, ensinar alguma técnica. Ah, que legal, ó, gente, então tem muita gente já que já se inscreveu, muito bom, que bom. Quem não se inscreveu ainda, não se esqueça, o link tá na minha bio, tá? Vamos tirar um print? Vamos tirar um print aqui. Gente, foi um prazer. Nossa live acabou mais cedo hoje. E eu achei muito bom vocês participarem. Gostei muito, muita gente participou. Eu gosto de live quando vocês falam comigo, quando vocês participam e contam dos sintomas, o que vocês estão tendo. Porque aí fica legal, fica um bate-papo. Né? Ó, a gente então se vê na terça-feira que vem, ok? Não se inscreva. Ó, a Neiva é de Gurupi. Não, gente, internet é tudo de bom, né? Internet a gente consegue se conectar com pessoas de tão longe. Vai ser ótimo a nossa sessão em grupo semana que vem. Pode indicar para os amigos, pode compartilhar, vai ser muito legal. Peraí que tem mais uma. Não, essa eu já respondi. É por que nós ficamos cansados? Nós ficamos cansados porque o corpo prepara você para correr. Gente, o nosso corpo, ele só tá tentando fazer o serviço dele. Ele só tá tentando te preparar para uma luta, para uma fuga. Só que o que acontece? Ele não tá percebendo que não tá na hora disso. Não tá precisando de ter esse medo todo, de ter essa adrenalina toda. Ele não tá percebendo. E ele libera cortisol e adrenalina para você como se você estivesse lá na selva, correndo leão. Então você imagina você na sua casa com tanto de adrenalina, com tanto de cortisol, que seria suficiente para você sair correndo um leão. Então é isso que você tem que ter em mente na hora da crise de pânico, de que isso que o corpo, que o que está acontecendo é um sistema que foi ativado de luta ou fuga. Então, é só o seu corpo tentando fazer o trabalho dele. Ele não tá querendo te prejudicar, ele não tá te causando um ataque cardíaco, ele não tá te causando nada para você sofrer, o seu corpo não quer te prejudicar. Isso não tá acontecendo, não é para você sofrer. Só que ele tá desgovernado. Ele tá, desorientado com esse tanto de adrenalina e cortisol.
Conhecimento é tudo para o domínio das emoções, compreender o que o corpo quer dizer. Se você, exatamente, viu, Mota? Se você compreende que o que está acontecendo lá no seu, que está acontecendo no seu corpo é nada mais, nada menos do que uma amígdala hiperativada, um hipotálamo hiperativado e um monte de cortisol e adrenalina rolando no seu corpo, você só de saber disso já vai desesperar menos na próxima crise, se você tiver. Se é que você vai ter crise, né? Ó, como se consultar comigo? Lá nos meus destaques, tem um destaque assim, eu. Aí lá tem um telefone para marcar consulta. Sou de Acreúna, Goiás. Ah, é aqui perto. Eu acredito muito nisso, tá, gente? O conhecimento, ele pode fazer você compreender as doenças e você dominar as doenças. Porque imagina só, se você já está sabendo que pode acontecer tudo isso, se você já está sabendo que você pode formigar suas mãos. Por quê? Porque você vai respirar demais, o seu oxigênio vai subir demais, o pH vai mudar, isso vai gerar uma sensação de dormência, de formigamento. Então, se você já sabe que é por isso, que é por causa da alteração do pH no sangue, porque você vai respirar rápido demais, você vai pensar que está tendo um AVC? Não vai. Na hora da crise, olha só que fantástico que é o conhecimento. Você iria pensar que estava tendo um AVC, além de estar morrendo de pânico. Falar assim, nossa, meu Deus, e agora? A minha mão está formigando. Meu Deus do céu, está ficando mais grave ainda. Só que agora você já sabe que está formigando, porque está respirando demais. Então você vai começar a formigar a mão, você vai, opa, peraí. Eu vi na live que isso aqui é porque eu estou respirando muito rápido. Então, peraí, então se eu tentar, né, controlar aqui, fazer um exercício de respiração, pode ser que a minha mão não fique dormente mais, não fique formigando mais. Então você já mudou totalmente, você já mudou para buscar a solução, saiu do desespero e partiu para buscar a solução. Não é verdade? Então isso é muito importante, você saber todos os sintomas.